Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós hoje vamos dar continuidade à aula passada sobre a introdução de Atos dos Apóstolos. Meus queridos irmãos, vale a pena nós ressaltarmos que na aula passada nós destacamos alguns fatores primordiais e essenciais sobre o livro de Atos. O primeiro fator foi o autor, que foi Lucas. O segundo fator foi para quem foi destinado, que foi Teófilo. E o terceiro fator foi a data que possivelmente foi escrito o livro de Atos dos Apóstolos, entre o ano 60 e 64. Dito isso, nós falamos que nós pegaríamos uma porta para nós adentrarmos o livro de Atos dos Apóstolos e aqui estamos. Vamos tomar por base o texto de Atos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, que diz: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Meus queridos irmãos, aqui Lucas, ele nos dá uma prova singular e única, maravilhosa, esse conceito que ele traz escrevendo a Teófilo. Ele escreve dizendo que após a ressurreição de Jesus ainda ele permaneceu 40 dias na terra. Veja, no vídeo passado nós terminamos ele dizendo que Pedro chega ao sepulcro e vê a pedra removida do sepulcro e Jesus já não está mais ali. Ou seja, primeiro Jesus aparece para Maria, Maria corre e fala para os apóstolos, João e Pedro vão correndo até o sepulcro e eles ficam pasmos em ver que o sepulcro estava com a pedra removida. Veja, interessante nós notarmos aqui que em Mateus capítulo de número 27, no versículo 61, 62 e assim por diante, os anciãos ou os sacerdotes e também alguns fariseus, eles lembraram da mensagem de Jesus, que Jesus havia pregado que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E então, após essa reunião, eles se reúnem na casa de Pilatos e eles vão falar que, dando uma ideia para que Pilatos permitisse que alguns soldados fossem levados para proteger o sepulcro. E você vai ver que a importância que o soldado romano tinha de proteger aquilo que ele estava ou que estava sobre os seus cuidados, que custava a sua própria vida. Por um exemplo, quando o apóstolo Paulo ele é preso na cidade de Filipos ali, você vai ver que quando próximo da meia-noite Deus manda ali um terremoto e os prisioneiros ali são libertos, o carcereiro filipense ele vai tirar a espada para se matar. Por quê? Porque ele iria morrer de qualquer maneira, mas o apóstolo Paulo fala para que ele não viesse fazer aquele mal a qual ele intentara contra si mesmo. Também, até mesmo quando o apóstolo Paulo ele está indo a caminho de Roma, naquele naufrágio, um dos soldados ali preocupado que os prisioneiros iriam sair, na verdade, o outro ali que gostava de Paulo, ele diz, não, deixa
que vai dar tudo certo. Então você vê a preocupação que o soldado romano ele tinha quando era outorgado algo para que ele viesse fazer, ou seja, a responsabilidade que vinha sobre ele. Mas esses soldados que estavam agora protegendo o sepulcro de Jesus, nós sabemos muito bem a história que narra que Jesus vai ressuscitar, eles vão contemplar ali o fato ocorrido e, dito isso, eles vão entrar na cidade e vão mencionar para os sacerdotes que Jesus havia ressuscitado. Então, alguns dos sacerdotes vão falar para ele, agora vocês precisam, quando alguém perguntar a vocês, que os apóstolos vieram e roubaram a Jesus, o corpo de Jesus. Veja, essa mentira, até nos dias de hoje, muitos judeus acreditam que os apóstolos roubaram o corpo de Jesus, mas o nosso Jesus, ele ressuscitou e vivo está. E até mesmo eles iriam encobrir se acaso chegasse a ideia de que o corpo de Jesus foi roubado, como eles mesmos inventaram, e os governantes fossem executar pela tal tarefa que não conseguiram realizar. Então eles falaram para os soldados, se acontecer, fica tranquilo que nós iremos proteger vocês. E eu também quero trazer, extraindo algo dessa passagem, que quando a nossa liderança está corrompida, automaticamente a obra do Senhor, muitas das vezes, ela não pode ser extensa num fato por causa do corrompimento que está acontecendo. Mas, pela graça de Deus, a obra do Senhor, ela não para, ela continua, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo. E também vale a pena nós ressaltarmos que o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, escrevendo para a igreja de Corinto, no capítulo de número 15, no versículo 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo, ele vai dizer ali que Jesus apareceu primeiro a Cefas, que era Pedro, e também apareceu para os apóstolos, e depois também apareceu para 500 irmãos. Alguns ainda estavam vivos e outros tinham morrido. Há quem diga que se uma pessoa ser prova sozinha, não vai ter muita confiança das que estão ouvindo. Duas também não, mas o apóstolo Paulo fala que Jesus apareceu para 500 pessoas. Então, o nosso Jesus, ele ressuscitou. E Lucas, o evangelista, no versículo de número 3 de Atos, capítulo de número 1, ele vai nos mostrar algo muito interessante e singular, que ele vai falar que após a sua ressurreição, Jesus ainda permaneceu 40 dias na terra, instruindo e ensinando os discípulos. Veja que essa ressurreição e essa permanência de Jesus num espaço de 40 dias foi o tempo também que Deus reconciliou o ministério de Pedro, a qual outra hora havia negado a Jesus, mas agora Jesus reconcilia o ministério de Pedro. Interessante nós notarmos que Pedro também ele vai ter um papel muito importante na igreja de Atos dos Apóstolos. Dito isso, também nós conseguimos agora adentrarmos para mais um assunto interessante. Assunto este que o apóstolo Pedro agora ele vai tomar uma iniciativa. Que iniciativa que é essa? Iniciativa que ele vai agora escolher uma outra pessoa no lugar de Judas Iscariote, da cidade de Queriote, a qual havia traído a Jesus. Ele toma então uma iniciativa para escolher um outro apóstolo, para tomar a tal cadeira, a posição. Alguns críticos teológicos, eles debatem isso, dizendo que o apóstolo Pedro, ele toma uma atitude precipitada. Por quê? Dizendo que o apostolado seria
Saulo no lugar de quem eles iriam escolher aqui em Atos capítulo de número 1. Antes de nós fazermos essa conjectura exegética e hermenêutica, há uma pergunta que muitos fazem. O Espírito Santo ele veio sobre a carne em Atos 2 ou quando Jesus ele ressuscitou e soprou o Espírito sobre os apóstolos? Em João vai dizer isso. Primeiro, o Espírito Santo ele veio sobre os apóstolos quando Jesus ressuscitou e soprou sobre eles o Espírito Santo. O texto deixa claro, e Jesus soprou sobre eles o Espírito. Em Atos capítulo de número 2, ali é a manifestação do Espírito Santo. Então, quer dizer que uma evidência da manifestação que o Espírito Santo é falar em língua? Sim, a manifestação do Espírito Santo é falar em língua. Por que nós mencionamos essa pergunta e lançamos ela antes de nós concluirmos? Porque alguns teólogos críticos, eles costumam dizer que Pedro havia tomado uma atitude precipitada. Porque algumas pessoas acreditam que Pedro havia tomado uma atitude antes da descida do Espírito Santo. Por um exemplo, o Espírito Santo não desceu, então ele não estava na direção do Espírito Santo. Não. O apóstolo Pedro, ele estava sim na direção do Espírito Santo, pois ele já havia recebido o Espírito Santo quando Jesus assim assopra o Espírito sobre eles. Então, nós sabemos que é interessante isso mesmo. É interessante destacarmos que a escolha de Matias, ela foi sim tomada debaixo da vontade de Deus. E nós sabemos que os dois que foram apresentados, os critérios eram que vivenciaram o início do ministério de Jesus, a continuidade do seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. É por isso que alguns acreditam que tanto José, conhecido como Barsabás, que era um dos pretendentes, e também Matias, eles faziam parte dos 500 que haviam visto que Jesus havia ressuscitado. Vamos lá. Então, Jesus, em Lucas capítulo de número 24, versículo de número 49, havia predito para os apóstolos que eram para que eles viessem permanecer em Jerusalém até que do alto céus eles seriam revestidos de poder do alto céus. E também em Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, Lucas escreve que um dos critérios e uma das qualificativas do Espírito Santo quando desce sobre os apóstolos é para ser testemunha. Veja que interessante, mas quando receber o Espírito Santo, vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, um dos fatores de quando recebeu o Espírito Santo é para ser testemunha de Cristo e anunciar e proclamar o ID. Também vale a pena nós destacarmos que quando agora Jesus ele tem a sua ascensão aos altos céus, agora os apóstolos eles vão descer do Monte das Oliveiras, próximo a Betânia, e vão provavelmente até a casa de Maria, mãe de João Marcos, aonde provavelmente também foi realizada a última ceia. E eles estavam reunidos no cenáculo. O cenáculo era uma sala superior e nessa sala ali agora eles aguardam a descida do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a descida do Espírito Santo de Deus, ela acontece no dia de Pentecostes.
Pentecostes. O que significa Pentecostes, Alexandre? Pentecostes era a festa que comemorava-se no Antigo Testamento após a Pesaque, que o povo de Israel ofereceu o cordeiro pascal e aspergiu o sangue no umbral, enquanto o anjo do Senhor ali passava, os primogênitos do Egito eram mortos, o povo de Israel era poupado, e após isso era realizado a festa dos pães asmos, 7 dias, e depois no 50º dia foi comemorado o Pentecostes, pelo fato de que Deus havia entregado a lei para Moisés, os mandamentos no Monte Sinai, conhecido também como a festa da colheita. É interessante nós destacarmos que há quem diga que o sacerdote ele ceifava um ramo de cevada e oferecia ao Senhor, pois era a primícia, e depois no 50º dia era realizado a colheita. É por isso que o apóstolo Paulo ele escreve que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a primícia dos mortos, que ressuscitou, e se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Então, a ideia de Pentecostes é o 50º dia após a Pesaque. E diz então que eles estão esperando o dia de Pentecostes, e diz o texto em Atos, capítulo de número 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento impetuoso que invadiu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Agora eles estão revestidos de unção do alto céu para ser testemunha, não somente em Jerusalém, mas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E depois, na próxima lição, nós vamos tratar a respeito do primeiro sermão de Pedro. Aquele que outra hora havia negado a Jesus, agora ele toma a palavra e começa a ensinar, ele começa a proclamar a palavra de Deus, tomando por base o texto de Joel 2:28, que vai dizer que Deus derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo de Deus. Os velhos voltariam a sonhar, os jovens teriam visões e assim sucessivamente. Graça e paz, fica ligado no próximo vídeo.